Essa passagem que eu vou ler para vocês é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele trata muito da relação de Deus em forma de aliança com seu povo, que no caso, Israel, o povo escolhido por Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale assim para ela: Deus era loucamente apaixonado por Israel. Agora eu quero que você bata no ombro da pessoa e diz: você é Israel. Bata no teu peito e diz: eu sou Israel. Então essa manhã, Deus tem inspirado, Ele quer fazer uma aliança com você. E esta aliança é de forma individual. Não no sentido de egoísmo, mas no sentido que Deus quer te levantar para te formar, para que outros povos estejam atrás de você. Como Abraão fez uma aliança com Deus e conquistou nações. Amém? Vamos lá então. Tem traduções que são diferentes, então algumas palavras vão ficar de forma incompreensível, talvez. Se Yahvé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes os mais numerosos de todos os povos, pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E sim, por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais, por isso Yahvé vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa de escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé, o teu Deus, é único, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Palavra do Senhor. Deuteronômio é um livro que foi escrito pelo Moisés, profeta da lei. Todos conhecem Moisés, né? Eu já ouvi a história de Moisés, que foi para o Egito, abriu o Mar Vermelho com o cajado, ok? Sim ou não? Amém. Então, o livro de Deuteronômio é dividido em 3 partes. Eu vou falar com vocês sobre a primeira parte, o diálogo da primeira parte, que é Moisés, Deus falando para Moisés da aliança e da promessa. Antes de começarmos a adentrar na pregação em si, eu queria fazer uma introdução. A Trindade. Quem que representa a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo também. Santo Agostinho, ele escreveu um livro de mais ou menos 400 ou 500 páginas, se não me engano, para falar da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu li esse livro, eu só consegui compreender uma coisa, de 400 páginas, 500, que não há uma hierarquia. Só isso. E tem um dito, uma história, que Santo Agostinho estava numa praia, vocês provavelmente já ouviram essa história. Santo Agostinho estava numa praia e tinha uma criança, uma pessoa, que estava tentando tirar a água do mar e colocando no buraco. Santo Agostinho, ele ficou inquieto com aquilo e foi saber o que aquele ser estava fazendo. Aí ele falou que estava tentando tirar a água do mar e colocando naquele buraco. E Santo Agostinho falou: sabes que não vai conseguir fazer isso, né? E aquele ser falou para ele, aquela criança, aquele jovem: assim como tu quer descobrir os mistérios de Deus, assim eu estou fazendo. É incompreensível. Não dá para entender totalmente os mistérios de Deus. Paulo vai dizer nas suas cartas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, que coração nenhum sentiu e olhos nenhum viram. Então, jovem, eu te convido hoje a resgatar o que Deus te prometeu lá em Abraão. Resgate uma aliança com Deus. Tem muitos aqui que talvez tenham uma aliança, mas precisam recuperar esta aliança. Tem muitos aqui que precisam fazer esta aliança. Então não saiam desse retiro sem fazer uma aliança com teu Deus, o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão só foi uma das pessoas em que Deus fez a aliança. Depois veio Moisés, Davi, Elias, Eliseu,
Abacuque. Profetas que fizeram aliança e fizeram a diferença, porque disseram sim e comprometeram-se com o Deus deles. Falar de aliança é algo que às vezes nos assusta, mas quem namora e tem uma aliança sabe que aquilo ali é um compromisso. Então, se um dia você for namorar, namore para casar, porque é um compromisso que não finda e só vai se findar quando morrermos. É assim o que Deus vai nos dizer, que a aliança com Ele vai cessar quando nós morrermos, que aliás estaremos na eternidade, onde não precisaremos mais passar por sofrimento, passar por provações, porque comprometer-se com Deus, fazer uma aliança com Ele, não quer dizer que você não vá sofrer, não vai chorar, mas significa que você vai reconhecer que Ele é um Deus fiel e único para aqueles que o amam e obedecem. Na Bíblia tem muitos profetas, e suas histórias de vida dá uma pregação inacreditável. Inacreditável. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Um dos casos que me chama a atenção no Antigo Testamento é do segundo livro de Macabeus, capítulo 7, que onde tem uma mulher e seus 7 filhos. E era proibido comer carne de porco, porque desonrava quem? Deus. Amém? Desonrava Deus. E foi decretado, o rei mandou soldados na casa dessa mulher com seus 7 filhos, obrigar eles a comerem carne de porcos. Porque se eles não comerem carne de porcos, era permitido a eles matá-los. Diz a Bíblia, os soldados foram lá e exigiram que eles comessem carne de porco. E a mulher, com seus 7 filhos, falou: eu tenho aliança com meu Deus, e nós não vamos fazer isso. A Bíblia conta que os soldados tiravam o couro cabeludo, o couro deles, e o matavam torturando. Pensem na dor. Era só um pedacinho de carne de porco que eles tinham que comer. Tão simples, né? Por que não comeram a carne e iam ser felizes? Porque eles estariam desonrando e quebrando a aliança com Deus. E quem fez aquela aliança foi aquela mulher com seus 7 filhos e levou aquela aliança para os seus filhos. E foi o primeiro que foi torturado, foi o segundo que foi torturado, foi o terceiro que foi torturado, foi o quarto que foi torturado, o quinto torturado, o sexto foi torturado. E chegou no 7º, que era o mais novinho, os soldados falaram: mãe, fala com teu filho. Ele é jovem, tem a vida inteira pela frente, fala com ele. Só um pedacinho de carne de porco. Aquela mulher, diz a Bíblia, estou resumindo uns 3 capítulos para vocês, hein? Depois eu vou cobrar. Aquela mulher falou com aquele filho: os teus irmãos morreram dignamente com aliança com Deus. Não seja tu diferente deles. Morra dignamente. Era só um pedacinho de carne. E mataram o 7º filho. E eu creio que um dia na eternidade nós vamos encontrar esta mulher com seus 7 filhos, porque com a aliança que ela jamais desejou esquecer, que ela honrou até o final da vida dela, que foi capaz de morrer por Cristo, por Deus. Então Deus, a Trindade, ela se expressa em aliança. Ela se expressa, se manifesta. Porque Deus estava ali com o Espírito e com o Filho. E se vocês perceberem, a Trindade ela é organizada. Não é hierarquia que não existe o Pai melhor do que o Filho melhor do que o Espírito Santo. São 3 e 1, são um, com papéis diferentes. Então são alianças que vão se acontecendo. No Antigo Testamento vemos a aliança Deus com Israel. No Novo Testamento, Cristo é a aliança. Em Pentecoste, o Espírito Santo faz a aliança. Então é Deus que é Filho, que é o Espírito. Então no Antigo Testamento, Deus teve a sua parte. Era o momento de Deus. O Espírito estava ali, tanto que o Espírito se manifestava em forma de fogo, de vento. E o Filho também estava ali, mas era o momento de Deus. Então no Antigo Testamento vamos ver muito Deus, Deus,
Deus com seu povo, Deus que é guerreiro. Tanto que no Antigo Testamento é usado muito nomes para definir Deus, porque não tínhamos como a identidade revelada, que era Pai, que Jesus Cristo revelou para nós. A passagem perfeita que expressa isso é o Filho Pródigo. Então Deus tinha vários nomes para que eles reconhecessem, pois o Antigo Testamento vivia um paganismo extremamente muito grande. Extremo, do extremo, do extremo. Né? Yeshua, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shammah. Então nomes que nós vemos no Antigo Testamento para definir o Deus. E tem um momento do Filho de Jesus Cristo que começa o Novo Testamento, a aliança perfeita. Tanto que quando vamos na missa, o padre levanta o cálice, na hora da consagração, eis o né, a eterna e nova aliança. No Novo Testamento, a eterna, a nova aliança. Então este é o momento do Filho. Mas Deus estava ali, o Espírito estava ali, mas era o momento do Filho. O momento do Filho fazer aliança com o povo de Deus. Depois o Filho morre, ressuscita no terceiro dia. E depois vem o momento do Espírito Santo, que é em Pentecoste. Então o Espírito aviva os seus filhos, os servos de Deus, os discípulos de Deus, e resgata eles para uma nova aliança. Uma aliança que jamais será quebrada. Então, quando nós mantemos uma aliança com Deus, nós mantemos ela pela força vivificadora do Espírito Santo. Amém? Estão bem? Vamos fazer uma aliança hoje? Sim ou não? Senti firmeza. Um dos profetas também que é muito considero do fogo também, está em livros de Reis, é Elias. Elias é um profeta que foi extremamente usado por Deus, porque ele fez descer fogo do céu. Tanto que temos a música que ela, quando cantamos, esquenta, né? Caia fogo do céu. Mas só que tem um detalhe. Quando Elias fez cair fogo do céu, para provar para o povo de Israel que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus, Elias, quando fez fazer aquilo tudo, Elias entrou numa depressão profunda, desejando a morte. Percebam, um profeta extremamente usado por Deus, fez fogo descer e consumir os holocaustos, para provar para aquele povo que só o Deus é grande. Elias entrou numa depressão profunda porque tinha uma dita cuja chamada Jezabel, que ela caçava os profetas, ela matava os profetas de Deus. Então ela estava caçando Elias, mas Elias sabia que tinha uma aliança com Deus e ele não poderia desistir, não poderia abandonar o que Deus pediu para ele. E Elias foi, por mais que depois ele desejou a sua própria morte. E Deus mandou anjos para vir consolar Elias. Tanto que depois Elias, por honrar o que Deus pediu, Elias foi arrebatado. Que nós vamos ver ele lá na transfiguração de Jesus Cristo, quando apareceu Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias as profecias. Percebam o quão é importante a aliança. Se Abraão não tivesse honrado a aliança que ele fez com Deus, como que nós estaríamos aqui hoje? Abraão, pai da fé, aquele que passou a aliança para os seus filhos, Isaac e Jacó, que depois nasceu as tribos de Judá, e dali por diante vinha a descendência de Cristo. Então Abraão foi a aliança necessária para que Maria depois fosse a aliança perfeita, a que gerou Jesus Cristo. Porque se Maria não tivesse se dado como escrava do Senhor, ali ela estava se dando como Senhor, eu sou a tua escrava, Senhor, eu faço uma aliança contigo. Não importa o que está na minha vida, mas eu faço uma aliança contigo, então faça acontecer. E desceu sobre ela o Espírito Santo. Percebam a importância da aliança. Hoje, se formos nos definir,
Nós não somos só Israel, nós somos o Brasil. Então você é o Brasil. Então atrás de você tem muitos que precisam da tua aliança, do teu sim. Mas é o seguinte: honra ela até o final. Porque não pense que você não vai chorar, não vai querer desistir, não vai querer largar. Não pense, mas honra até o final. Porque Deus vem e te consola e te aviva. Ser líder é fácil? Não. Mas todos os dias eu busco renovar a minha aliança com Deus, aquilo que Ele prometeu. E eu passo para aqueles que estão atrás de mim. Porque o demônio, ele busca atingir os líderes, porque sabendo que os líderes caem, muitos cairão junto com ele. Então por isso, tantos padres caindo, pregadores muitas vezes desistindo, e muitas vezes pessoas que nós admiramos. É preciso manter-se o foco e o olhar em Cristo. Buscar uma aliança de forma individual com Deus. Mas que tu busque admirar o teu Salvador, aquele que morreu, foi crucificado e ressuscitou. Então é importante que você perceba a necessidade de Deus querendo fazer uma aliança contigo. E a aliança, ela está representada no compromisso. Muitas vezes temos a missa que a gente cuida, isto é uma aliança, isto é um compromisso. Estamos honrando Deus ali. Indo na célula pregar, estamos honrando Deus ali. Dando um abraço, estamos honrando Deus ali. Acolhendo, estamos honrando Deus ali. Ali está a nossa aliança, ali está o nosso compromisso. Então faça aliança com Deus. E deixa uma nação que está atrás de ti ser salva pelo teu sim. Pelo teu sim. Pelo teu sim. Repetem comigo. Abraão foi pastor de ovelha. Moisés foi pastor de ovelha. Davi foi pastor de ovelha. Cristo foi o quê? Foi o quê? Foi carpinteiro, né, gente? Você não lê Bíblia, né? Porque Cristo foi o bom pastor, e o bom pastor dá o quê? A vida pelas suas ovelhas. Quando eu fui, já viram como é que é a criação de ovelha? Sim ou não? Alguém sabe como é que é? É muito interessante. Vocês sabem que a ovelha ela é míope, né? Ela meio que não enxerga o que está na frente dela. Sim ou não? Sim. Então tem um barranco aqui, ela vai, é capaz dela cair, porque ela não enxerga. Então o pastor está ali para o quê? Cuidar dela. A ovelha também, ela é teimosa. Ela é teimosa. Aí eu fui entender por que Deus usa muito pastor de ovelha. Sabe quando a ovelha, ela desobedece o pastor? Sabe o que o pastor faz? Ele quebra a pata dela. Ele quebra. E o interessante é que depois ele enfaixa e coloca ela nas suas costas, para que ela não desobedeça a ele, e para que ela também continue obedecendo ele e sentindo o cheiro dele. Olha que interessante. Muitas vezes Deus está quebrando as nossas pernas para que a gente volte para ele. E Deus tem quebrado pernas de gente, porque Deus o ama. O Deus quer fazer aliança. E a gente não percebe por que está passando por isso. E se for preciso, deixe que Deus quebre as tuas duas pernas e os teus braços, só para te não sair da presença dele. Deixa que ele faça isso. Então busque fazer uma aliança, honrar esse teu Deus, através desse quebrar de perna que Deus está fazendo com a tua vida,
porque Deus está te resgatando aí. Depois o pastor coloca a ovelha que ele quebrou as patas no pasto, e dali ela começa a obedecê-lo. Não vai para longe dele. Não vai para longe. Então deixa Deus quebrar as tuas pernas, para que tu se mantenha na presença dele. Repete comigo. Deus é único e fiel. O Salmo 136, ele é muito forte. Ele fala que a minha língua se cole no céu da minha boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O salmista estava falando para que a minha língua se cole no céu da boca, se eu esquecer do que Deus fez por Israel, do que Deus fez pelo seu povo, do que Deus fez para a sua humanidade. Então a gente não pode viver de amnésia, fingir que não sabemos o que Deus fez nas nossas vidas. Não é porque Deus está te abençoando agora que tu deve esquecer o que Ele fez contigo lá no passado. Não podemos viver de amnésia. Deus fez tantas coisas, é impossível nós esquecermos. E tem muita gente que consegue esquecer daquilo que Deus já fez na sua vida. Porque está focado aonde? Nos seus problemas, nas suas dificuldades. E esqueceu da graça que Deus já derramou lá atrás. Esqueceu da graça que Deus já colocou na tua vida, na vida da tua família. Então não podemos agir desta forma. Honre o teu Deus e vai até o final por Ele. Por mais que doa o que doer, vá. Porque aquele que faz uma aliança com Deus jamais se arrependerá. Jamais. Então busque aliar-se com Deus. Busque. Paulo, um dos apóstolos que não conviveu com Cristo, tá? Mas teve um encontro pessoal, e é um dos apóstolos mais que eu considero muito, pelo fato dele não conviver com Jesus Cristo. Mas Paulo resolveu, para quem não sabe, Paulo matava cristão, aqueles que seguiam Cristo. Paulo, quando teve um encontro íntimo com Deus, ele desejou honrar a Deus e fazer uma aliança com Deus e até o final por Deus. Tanto que Paulo depois saiu nas suas comunidades, pregando, evangelizando, formando, batizando. Então olha o que aconteceu com o sim do Paulo, com a aliança de Paulo. Muitos foram batizados, muitos foram formados e fizeram suas comunidades em nome de Jesus Cristo. Então perceba o que o teu sim vai gerar. Os sims do líderes geraram células que vão formar líderes para gerar outras células. O fundador da congregação dos rogacionistas é Santo Aníbal. Os rogacionistas, para quem não sabe, é religioso, congregação religiosa, e fundaram o bairro da Juventude. Quem conhece o bairro da Juventude? Sim, bastante conhecido. Santo Aníbal era um santo padre na Itália, que começou sua obra lá em Messina. Santo Aníbal disse sim. E lá começava os rogacionistas. Mas só que Santo Aníbal morreu e não viu o bairro da Juventude sendo fundado. Mas ele formou, capacitou outros para que em nome de Jesus Cristo anunciasse o rogate. Rogai ao Senhor da messe que envia o quê? Operários para a sua messe. Então eu creio que um dia o Proclamando a Glória vai atingir lugares que talvez eu já não estarei aqui. Mas pelo meu sim, talvez gerou outros para que fossem além. Eu creio que um dia o Proclamando a Glória atingirá lugares que talvez eu não estaria aqui. O Mano vai estar aqui. Já vamos estar aqui. Creio na eternidade, espero, né? Então vê
Talvez os teus olhos não vejam agora, mas o teu sim, a tua missão vai gerar para o futuro vidas sendo salvas. Faça uma aliança com Deus. Honre esta aliança até o final da tua vida. Honre, honre. Dói. Mas Cristo sempre nos consola. Sempre nos consola. Mas é o seguinte, lute também. Lute, não fique parado, sentado. Busque. Santo Antão, um dos santos que o demônio atormentou, a noite inteira, o demônio brigou com Santo Antão. E Santo Antão no outro dia perguntou: Deus, cadê você que não estava aqui para me ajudar? Deus só falou assim para Santo Antão: é que eu queria ver tu lutar. Eu estava ali o tempo todo, mas eu queria ver você lutar. Então, diante da tua dificuldade, filho, Deus está ali, mas Ele quer ver você lutar. Então, lute. Lute para que Deus te honre. Lute para que Deus veja que você não é fraco. Lute. 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 A Bíblia diz que o final da igreja vai ser como começou. Matança de cristão. A igreja vai terminar como ela começou, sendo perseguida. Então um dia, não sei se nós estaremos aqui, mas vão começar a perseguir a gente, talvez matar, porque nós pregamos e seguimos Jesus Cristo. Então é aí que você deve honrar ainda mais a aliança que você tem com Deus, para que você não tenha medo, para que você vá até o final, porque o Espírito Santo desceu sobre você para ungir, para transformar a vida, para profetizar, para curar, para tocar. Então vá, busque a aliança com Deus.